Por fim, pessoal, para terminar a nossa sessão de aulas, né, a nossa playlist, vamos falar um pouco da escala Kelvin. A escala Kelvin é também conhecida como a escala absoluta de temperatura. Por que, que é uma escala absoluta? Porque ela é definida de modo que 0 Kelvin corresponde à mínima agitação térmica possível. Então é como se a 0 Kelvin não houvesse mais agitação térmica alguma. As moléculas estivessem paradas, entendeu? Então acaba sendo escala absoluta porque é uma escala natural, da natureza. Ela é definida em termos do grau de agitação térmico em si. Então 0 Kelvin é não ter nenhuma agitação. As moléculas estão paradinhas. É claro que isso é uma idealização. 0 Kelvin, na verdade, é uma temperatura inatingível por leis físicas que vão além do escopo dessas aulas. Vocês podem depois procurar a respeito. Está associado à terceira lei da termodinâmica, que diz que não é possível você chegar a 0 Kelvin por meio de um número finito de transformações. Então, vocês podem ver isso mais adiante, enfim, é uma coisa um pouco mais avançada. Então, vamos nos restringir à discussão em termos dos pontos fixos que definem essa escala. Então, a fusão da água, a gente diz que ela ocorre a 273,15 Kelvin, enquanto que a ebulição da água vai ocorrer a 373,15 Kelvin. Nota que entre esses dois fenômenos de ebulição da água e fusão, você tem um intervalo de 100 Kelvin, que é o mesmo intervalo na escala Celsius. Isso não é à toa, porque variação de 1 Kelvin também vai corresponder a uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Isso pode ser visto a partir dessa fórmula de conversão aqui. Beleza? Essa fórmula de conversão te diz como que você converte Kelvin para Celsius e vice-versa. Então o TK aqui é a temperatura em Kelvin. E aqui o TC é a temperatura em Celsius. Se você tiver uma dada temperatura em Celsius, para obter em Kelvin é só somar 273,15. Beleza? Então, por exemplo, quanto que vale a temperatura em Kelvin de 0 graus Celsius? Ou seja, quanto que vale a temperatura de fusão da água? Claro, vai dar o 273 aqui. Mas usa essa fórmula então para ver como é que isso funciona. No lugar do TC, você vai colocar 0. Então vai ficar TK igual a 0 mais 273,15. Quanto que dá 0 mais 273,15? É próprio dos 273,15 Kelvin, tá bom? Nota, não coloca nunca grau Kelvin aqui. É Kelvin e pronto, entendeu? Ao contrário das últimas duas que a gente viu, que tem aquele grau antes, aqui é só Kelvin. A escala Kelvin, só para fechar, pessoal, é uma escala que é muito utilizada nos laboratórios de pesquisa por cientistas físicos, químicos, alguns engenheiros que lidam com equações da termodinâmica, enfim. Vamos ver posteriormente que a escala Kelvin tem uma importância muito grande para a física. Existem fórmulas, existem equações que só funcionam se a temperatura estiver expressa na escala Kelvin. Beleza? Mas isso é um papo para uma próxima aula, para próximas aulas que vão vir adiante. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem dessas aulas e aproveitem um pouco esse conteúdo. Abraço, até a próxima.